Meu nome é Altair, tenho 38 anos, e em 28 de março de 2018 fiz algo que deveria ter destruído minha vida para sempre. Eu era um piloto comercial experiente, voando há 15 anos, um evangélico fervoroso que nunca havia questionado minha fé. Naquele dia, no aeroporto de Guarulhos, queimei 3 estátuas de Nossa Senhora Aparecida em uma caçamba de lixo da manutenção, convencido de que estava defendendo a Bíblia. Eu não tinha ideia de que a padroeira do Brasil estava prestes a mudar tudo. 3 noites antes, acordei às 3 da manhã suando frio. Tinha sonhado com uma mulher de azul em pé ao lado do meu assento de piloto. Ela não disse nada. Apenas me olhou com uma tristeza que penetrou até os ossos. Na segunda noite, o mesmo sonho. Na terceira, ela estendeu a mão como se tentasse me impedir de fazer algo terrível. Acordei com a sensação de dedos gelados no meu pulso. Olhei. Não havia ninguém, mas a marca ficou vermelha por 2 horas. Nasci em Santos, litoral paulista, numa família evangélica de 4 gerações. Meu avô foi convertido por missionários batistas americanos em 1930. Meu pai, Josué, era pastor da Igreja Batista Fundamentalista. Nossa casa cheirava a café coado e Bíblia aberta. O som de Grandioso És Tu acordava a família todo dia às 5:30 da manhã. Aos 12 anos, decorei os 4 evangelhos completos, palavra por palavra. Meu pai me fazia recitar para os visitantes. Os anciãos diziam: Deus preparou o futuro pastor. Minha mãe servia bolo de milho e chorava de orgulho. Mas quando eu recitava Mateus, capítulo 5, versículo 48, perfeitamente, uma voz dentro de mim sussurrava: Você conhece as palavras, mas conhece aquele que as disse? Ignorei por 26 anos. Nunca perdi um culto, nem com dengue e febre de 40 graus. Meu pai me arrastou assim mesmo, porque casa de Deus cura melhor que hospital. Jejuei desde os 15, 40 dias de jejum de Daniel todo mês de janeiro. Estômago queimando de vazio, mas acumulando tesouros no céu. Quando tinha 16 anos, num retiro em Campos do Jordão, o pastor gritou do púlpito: Catolicismo é religião da besta. Maria é ídolo de Satanás. A congregação inteira levantou e aplaudiu. Senti um ódio santo queimar no peito. Naquela noite fiz um voto silencioso. Dedicaria minha vida a destruir a idolatria mariana no Brasil. Levei 22 anos cumprindo essa promessa. Em 2003, aos 23 anos, conquistei a licença de piloto comercial. A Latam me contratou em 2004. Construí uma carreira sólida voando São Paulo, Buenos Aires, Miami, Lisboa. Carregava a Bíblia na mala de voo. Orava a 10.000 metros de altitude, sentindo-me mais perto de Deus do que as pessoas no chão. Mas o que mais me enfurecia era ver o Brasil dominado pelo catolicismo. 70% da população adorando ídolos de gesso. 12 de outubro, feriado nacional para Nossa Senhora Aparecida. Procissões bloqueando ruas, capelas católicas em aeroportos com estátuas de Maria, especialmente aquela imagem pequena, escura, de barro, pescada no Rio Paraíba em 1717, tratada como divina. Milhões rezando para um pedaço de barro. Idolatria pura. Em 2015, lancei um canal no YouTube, Piloto pela Verdade Bíblica. Vídeos atacando o catolicismo. Nossa Senhora, Mãe de Deus ou ídolo de barro? Aparecida, milagre ou manipulação? O canal cresceu para 200.000 inscritos em 2 anos. E aqui está o primeiro sinal que ignorei. Toda vez que postava um vídeo contra Nossa Senhora Aparecida, tinha pesadelos naquela noite. Sempre a mesma mulher de azul me olhando com uma tristeza indescritível. Acordava perturbado, mas culpava o estresse de administrar um canal polêmico. Ignorei os avisos por 3 anos. A ideia de queimar as estátuas veio em março de 2018. Estava em Guarulhos esperando um voo para Porto Alegre. Entrei na Capela Católica, perto do portão 42. 3 estátuas de Nossa Senhora Aparecida sobre uma mesa lateral. 15, 20, 30 centímetros. Gesso pintado, manto azul, coroa dourada. Olhei para aquelas imagens e algo dentro de mim quebrou.
Não era só zelo religioso. Era orgulho ferido de que meus vídeos não convertiam católicos rápido o suficiente. A raiva de que Deus parecia abençoar idólatras apesar da heresia deles. Pensei, e se eu pegasse essas estátuas e as destruísse, provasse que eram gesso morto sem poder algum? Não fiz nada naquele dia, mas nas 3 noites seguintes, os sonhos mudaram. A mulher de azul estendia a mão tentando me impedir. Acordava com a sensação física de dedos no meu pulso. 28 de março de 2018, quarta-feira. Tinha voo para Brasília às 20 horas. Cheguei em Guarulhos às 5 da tarde. Às 6 voltei à capela, vazia, silenciosa. Peguei as 3 estátuas, coloquei na mala de mão, saí. Quando peguei a primeira estátua, senti um peso desproporcional, como se carregasse algo muito mais pesado do que gesso. Minha mão tremeu. Suor frio na testa. Por uma fração de segundo, pensei em devolver. O orgulho venceu. Desci pelo elevador até a área de carga. Porta lateral para o pátio de manutenção. Março, a noite caindo. Ar quente e úmido de São Paulo. Caçambas de lixo industrial. Pouca iluminação. Tirei as 3 estátuas, coloquei no chão de concreto. Vocês são nada, falei em voz alta. Gesso morto sem poder. Mentira satânica. Peguei o isqueiro. Segurei a primeira estátua, coloquei fogo na base. As chamas lamberam o manto azul. A coroa dourada derreteu. O rosto escureceu com fuligem. Quando as chamas tocaram o rosto da primeira estátua, ouvi um som. Não era o estalo da tinta queimando. Era humano. Um suspiro baixo, um choro abafado. Virei a cabeça. Não havia ninguém. Só o vento e os aviões ao longe. Me convenci de que havia imaginado. Segunda estátua. Queimei. Quando as chamas consumiram o rosto, ouvi de novo. Mais alto. Inconfundível. O som de uma mulher chorando, o som de uma mãe testemunhando violência contra os próprios filhos. As mãos tremiam. Quase deixei cair a terceira estátua. O orgulho não me deixou recuar. Queimei a maior. As chamas devoraram o manto azul, a coroa dourada, o rosto sereno que parecia me olhar com compaixão, mesmo enquanto queimava. Quando a última chama se apagou, um silêncio absoluto desceu sobre o pátio. Sem vento, sem aviões, sem carros. Um silêncio tão profundo que doía nos ouvidos. Joguei as cinzas na caçamba, voltei ao terminal, lavei as mãos, embarquei no voo para Brasília. Durante a decolagem, orei agradecendo a Deus pela coragem. Me sentia um justiceiro divino, um guerreiro espiritual, sem culpa, sem dúvida, sem arrependimento. Mas conforme a aeronave subia pelas nuvens, olhei pela janela do cockpit. Vi uma formação de nuvens impossível de confundir, o formato de uma mulher de joelhos com as mãos juntas. Meu copiloto comentou: "Olha, essas nuvens parecem uma pessoa rezando." A formação permaneceu visível por 15 minutos. Nuvens não mantêm formas definidas por tanto tempo. Aquela manteve. As ocorrências estranhas começaram exatamente 48 horas depois. 30 de março, sexta-feira, voo São Paulo-Salvador, Airbus A320, uma rota que eu tinha voado centenas de vezes. Durante a inspeção pré-voo, o sistema de navegação primário mostrava leituras inconsistentes, o GPS piscando entre a posição correta e posições impossíveis. Oceano Atlântico, Amazônia, Argentina. A manutenção passou 1 hora examinando. Segundo os equipamentos deles, tudo funcionava perfeitamente. Mas quando eu me sentava e tocava os controles, o sistema enlouquecia. Meu copiloto Marcelo assumia. Tudo funcionava. Eu assumia. O sistema falhava. Nunca tinham visto nada assim. E aqui está o detalhe que me gelou. Quando toquei os controles pela primeira vez após a substituição das placas, todos os números do GPS mudaram simultaneamente para coordenadas específicas. Anotei antes que mudassem. Latitude 22 graus, 51 minutos sul. Longitude 45 graus, 2 minutos oeste. Aparecida do Norte. Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Coordenadas exatas. O sistema estava me mostrando onde ela morava. Decidimos prosseguir com a navegação de backup.
Durante o voo, os problemas escalaram. Piloto automático desligando. Comunicações com estática quando eu falava. Marcelo comunicava com clareza. Minha voz se perdia em ruído eletrônico. Altímetro saltando. Temperatura do motor disparando para o vermelho e voltando ao normal segundos depois. Combustível oscilando entre vazio e cheio. Mas o mais perturbador. Quando cruzamos sobre a Aparecida do Norte, todos os sistemas da aeronave falharam simultaneamente por exatos 12 segundos. Tela preta. Silêncio completo. Nada. Depois de 12 segundos, tudo voltou instantaneamente. Marcelo estava pálido. O que diabos foi isso? 12 segundos de morte completa dos sistemas, exatamente sobre a Aparecida do Norte. Fomos forçados a declarar situação precaucionária. Os sintomas físicos começaram. Dores de cabeça severas, pressão atrás dos olhos como dedos empurrando pelo crânio, mãos tremendo, náusea, tontura. Marcelo completou o pouso em Salvador. Fui à instalação médica. Exame completo. Tudo normal. Segundo a ciência, eu estava em perfeita saúde. Naquela noite, os pesadelos foram os mais vívidos de toda a minha vida. Estátuas queimando, chamas enormes consumindo aeronaves, passageiros, cidades inteiras. A mulher de azul em cada sonho, observando, chorando, estendendo as mãos como se quisesse me puxar das chamas. Acordava sentindo o cheiro de fumaça real. Procurava cada cômodo. Nada. O odor fantasma permanecia por horas. Não era cheiro de madeira queimando. Era especificamente o cheiro de tinta queimada. Exatamente o mesmo daquele pátio em Guarulhos. Minha vida de oração tornou-se impossível. As palavras embaralhavam. Versículos memorizados desde a infância, simplesmente esquecidos. Uma manhã tentei recitar o Salmo 23. Travei. Não conseguia lembrar. Abri a Bíblia e li. Conhecia cada palavra. Fechei. Esqueci imediatamente. Jéssica, minha noiva, notou as mudanças. Filha de pastor batista, casamento planejado para dezembro. Nas nossas conversas, comentava que eu parecia distante. Sugeria férias. Mas férias não resolveriam o que estava acontecendo. Visitei meu pai em Santos. Sentamos na mesma mesa onde eu estudei a Bíblia quando criança. Descrevi os problemas de sono e de concentração. Não mencionei ter queimado as estátuas. Ele disse: Filho, quando o guerreiro de Deus ataca o império das trevas, Satanás contra-ataca. Você precisa de libertação espiritual. Organizou uma sessão de libertação naquela mesma noite. 6 anciãos, mãos sobre mim, orações em línguas, repreensão de demônios, óleo na cabeça. Durou 3 horas. Saí esperançoso. Naquela noite, os sonhos foram piores do que nunca. E pela primeira vez, ouvi uma voz clara. Filho, por que você me machuca quando só quero te proteger? Acordei chorando. Não de medo, de confusão, porque o sentimento de ser amado e o de ser perseguido existiam simultaneamente dentro de mim. Os problemas técnicos continuaram em cada voo. Outros pilotos solicitaram não ser escalados comigo. O Departamento de Segurança iniciou uma investigação sobre os padrões incomuns de incidentes. 63 ocorrências documentadas em 2 semanas. 63 vezes que os sistemas falharam quando eu tocava os controles. As falhas sempre envolviam coordenadas apontando para a Aparecida antes de falhar completamente. Recuperação instantânea quando eu passava o controle para o copiloto. Durante o voo para Recife, em 5 de abril, os sistemas elétricos falharam sistematicamente. Navegação, comunicação, iluminação. Declaramos emergência pouso imediato em Fortaleza. A investigação não encontrou absolutamente nada de errado com a aeronave. O investigador-chefe me chamou para uma reunião. Veterano de 30 anos investigando acidentes. Me olhou nos olhos. Capitão Altair, em 30 anos fazendo isso, nunca vi um padrão como o seu. Oficialmente vou registrar como anomalias inexplicáveis. Mas, oficiosamente, preciso perguntar. Você fez algo que poderia ter ofendido a Deus? Gelei. Por que pergunta isso? Ele suspirou. Porque às vezes, quando tudo falha de formas que desafiam a lógica, não é equipamento defeituoso. É uma mensagem. 6 de abril, quinta-feira. Um dia antes do voo que mudaria tudo.
Acordei às 3 da manhã com uma urgência inexplicável. Algo estava vindo. Algo que determinaria o resto da minha vida. Ajoelhei, tentei orar. Em vez das palavras evangélicas de sempre, sussurrei algo que nunca tinha dito. Se existe alguém tentando me alcançar, preciso saber quem você é. Silêncio. Depois, clara como se alguém estivesse ao meu lado. Amanhã você vai entender. Amanhã vou me revelar e sua vida nunca mais será a mesma. 7 de abril de 2018. O dia em que o impossível se tornou real. Latam. Voo 5882, São Paulo, Porto Alegre, Boeing 737-800. 238 passageiros, 8 tripulantes. Desde que acordei, senti que algo estava diferente. O ar mais pesado. A luz do sol tinha uma qualidade dourada estranha. Durante o café, as mãos tremiam. Derramei 2 vezes. Olhei para a Bíblia, mas não conseguia abrir, como se uma barreira invisível existisse. No táxi para Guarulhos, passamos por um outdoor anunciando a Romaria de Aparecida. A imagem de Nossa Senhora olhava diretamente para mim. Jurei que vi os olhos se moverem seguindo o táxi. Plano de voo indicava clima claro. 1h50 de viagem tranquila. Briefing normal. Relatórios meteorológicos mostrando nuvens dispersas. Sistemas checados. Tudo perfeito. Decolagem impecável. Subimos para 39 mil pés. Nas primeiras 6 horas, tudo conforme o planejado. Comecei a acreditar que o pesadelo havia terminado. Conforme nos aproximávamos do Rio Grande do Sul, o radar meteorológico começou a mostrar formações de tempestade que não correspondiam a nenhum relatório. O controle insistia que o radar deles mostrava céus claros. Nossos instrumentos indicavam células massivas, algumas atingindo alturas impossíveis, acima de 50 mil pés. Minha copilota Fernanda tentou comunicar com o controle. O rádio produziu estática. As torres a ouviam com clareza. Quando eu tentava falar, minha voz se perdia em ruído. E no radar, entre as formações de tempestade, apareceu uma imagem impossível. O formato de uma mulher ajoelhada, braços estendidos, criando um caminho através das nuvens. Fernanda também viu. Nos olhamos sem palavras. O clima deteriorou rapidamente. Tempestade massiva de Porto Alegre até Santa Catarina. O controle começou a vetoriar aeronaves para aeroportos alternativos. Salgado Filho com temporal severo, visibilidade 0. Combustível crítico. Circulamos por mais de 1 hora. Florianópolis, Curitiba, Foz do Iguaçu, todos fechados ou abaixo dos mínimos. 25 minutos de combustível restante quando o controle informou. Todos os aeroportos dentro do nosso alcance estavam fechados. Os sistemas de navegação começaram a falhar catastroficamente. O GPS mostrava nossa posição saltando pelo sul do Brasil. O backup exibia informações conflitantes. Oceano Atlântico, Argentina. Segundo os instrumentos, estávamos em 3 localizações diferentes simultaneamente. Fernanda mantinha a compostura, mas eu vi o pânico nos olhos dela. Estávamos voando às cegas na pior tempestade que já encontramos. A turbulência severa sacudia a aeronave. Os passageiros assustados, as comissárias preparando para o pior. Tentei contatar o controle, só estática. Os medidores de combustível se aproximando do vazio. 246 pessoas prestes a morrer. 23h47 de 7 de abril de 2018. Foi então que ouvi a voz. Ela veio pelo intercomunicador. Clara. Calma. Vire à direita. Proa 090. Desça para 2.500 pés. A voz não pertencia a nenhum membro da tripulação. Tinha uma autoridade que cortou o meu pânico imediatamente. A voz de quem comanda tempestades. Fernanda me olhou confusa. Você ouviu isso? Verificou os registros de comunicação. Nenhuma transmissão recebida. A voz tinha falado pelo intercomunicador sem fonte externa. Contra todo o princípio de segurança, segui as instruções. Virei para 090 graus. Desci para 2.500 pés, diretamente para a parte mais severa da tempestade. Fernanda questionou. Mas algo no meu espírito sabia que devíamos obedecer. No momento em que completei a curva, algo extraordinário aconteceu. Os instrumentos estabilizaram.
leituras consistentes. A tempestade massiva simplesmente desvaneceu. Um caminho claro, direto para a pista de Porto Alegre. Clima calmo, como se uma mão invisível tivesse separado as nuvens. Conforme focava nos instrumentos, tentando processar o que estava acontecendo, vi algo que mudou minha compreensão da realidade para sempre. Por apenas alguns segundos, clara e inconfundível, uma figura de mulher em pé ao lado do meu assento. Manto azul, coroa dourada, pele escura, olhos profundos, cheios de compaixão, penetrando direto na alma. Nossa Senhora Aparecida. Não uma estátua. Uma mulher viva, real, presente, radiante com uma luz que emanava dela mesma. A mesma cuja imagem eu tinha queimado 11 dias antes. A mesma que aparecia nos sonhos. A mesma que chorava quando queimei as suas imagens. Ela não falou em palavras. Mas os olhos dela transmitiram uma mensagem que eu entendi inteira de uma vez. Perdão, amor incondicional, correção gentil, proteção maternal, aceitação completa de quem eu era, apesar do que eu havia feito. A visão durou momentos. Mas naquele encontro, tudo o que eu acreditava sobre Deus foi estilhaçado e reconstruído. Não era alucinação. Não era imaginação. Era a experiência mais real da minha vida. Mais real do que o cockpit. Mais real do que os instrumentos. Mais real do que a tempestade. Nossa Senhora Aparecida havia intervindo para salvar 246 pessoas e se revelado ao piloto que havia queimado a sua imagem. Ela tinha todo o direito de me deixar cair, de permitir as consequências, de demonstrar poder pelo julgamento, mas demonstrou poder pela misericórdia. O pouso foi perfeito. Tocamos a pista de Porto Alegre à 00:23 de 8 de abril. A tempestade se dissipou completamente. O controle, espantado, perguntando como encontramos a pista em visibilidade zero. Os passageiros aplaudindo. Mas eu sabia a verdade. Fiquei sentado no cockpit depois que todos desembarcaram, as mãos tremendo, a magnitude do que havia acontecido se estabelecendo dentro de mim. Eu acabara de encontrar Deus vivo. E ele não era quem eu tinha pensado por 38 anos. Fernanda perguntou se eu estava bem. Como explicar que havia encontrado Nossa Senhora Aparecida pessoalmente? Que a estátua que eu queimei estava viva e havia salvado todo mundo? A jornada que viria a seguir custaria tudo o que eu conhecia. E me daria tudo o que eu nunca soube que precisava. Na manhã seguinte ao pouso, acordei num hotel de Porto Alegre. Pela primeira vez em semanas, tinha dormido com paz. Sem pesadelos, sem chamas, sem fumaça. Apenas uma paz profunda. Mas estava confuso. Parte de mim queria racionalizar como alucinação de estresse extremo. Mas eu sabia no coração que tinha encontrado algo absolutamente real. Tentei a oração matinal. Ajoelhei. Pai Celestial, venho diante de ti. Travei. As palavras pareciam vazias, mecânicas. Tudo o que eu conseguia pensar era a figura no cockpit. A paz nos olhos dela. O amor avassalador. A autoridade, a misericórdia de salvar o piloto que havia queimado as suas imagens. Não era a religião que eu conhecia. Era algo maior do que a teologia evangélica me permitia. Liguei dizendo que estava doente. Estendi a permanência por 3 dias. Na realidade, estava desesperado para entender o que havia acontecido. Caminhei pelas ruas de Porto Alegre, passei por igrejas católicas. Senti uma atração inexplicável. Minha criação evangélica ensinava que entrar era abrir espaço para influências demoníacas. Mas depois de ver Nossa Senhora salvar 246 pessoas, o medo me pareceu ridículo. Entrei numa pequena igreja de Nossa Senhora das Dores. O interior completamente diferente dos templos evangélicos que eu conhecia. Vitrais pintando a luz em cores de arco-íris, estátuas de santos, imagens de Jesus e de Maria, velas piscando, incenso, ajoelhadores gastos de tanto uso. Uma atmosfera que me lembrou o que senti no cockpit. Um homem idoso se aproximou. Padre Antônio perguntou se eu precisava de oração. Eu estava desesperado. Contei sobre ter visto uma figura de mulher durante o pouso. Omiti ter queimado as estátuas. Padre Antônio me ouviu sem julgamento.
Sorriu com a sabedoria de quem já testemunhou milagres. Filho, Nossa Senhora Aparecida se revelou a você. Isso não é acidente. Ela está chamando você para conhecer o seu filho Jesus através dela. As palavras me atingiram como um relâmpago. Ele me deu um terço e uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida. Segurei nas mãos, lembrando as chamas consumindo imagens idênticas. A vergonha foi avassaladora. Naquela noite, abri a Bíblia pela primeira vez com desejo sincero de entender Maria. Não como protestante provando que ela era uma mulher normal, mas como alguém que acabara de encontrá-la. Li Lucas com olhos novos. A Anunciação. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Se o anjo declarou que Maria era cheia de graça, quem era eu para desprezá-la? A visitação a Isabel. Bendita és tu entre as mulheres. Palavras de Isabel, cheia do Espírito Santo. Se o Espírito inspirou Isabel a chamar Maria bendita, como o evangelicalismo ensinava que ela era apenas normal? O Magnificat. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Uma profecia clara. Por que os evangélicos a violavam ao se recusar a honrá-la? O nascimento de Jesus, Maria tornando-se mãe de Deus. João, capítulo 2. Caná. Maria intercedendo. Eles não têm vinho. Jesus realizando o primeiro milagre em resposta ao pedido dela. Se Jesus honrava os pedidos dela na terra, por que não no céu? João 19. Jesus na cruz, em dor indescritível, pensando na mãe e em nós. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Jesus dando Maria como mãe espiritual a João, a todos os discípulos, a mim. Se Jesus nos deu a sua mãe, por que os evangélicos a rejeitavam? Passei a noite lendo, comparando a Bíblia com o que o protestantismo me ensinara. As diferenças eram chocantes. Ou Maria era quem a Igreja Católica proclamava, Mãe de Deus, sempre virgem, assunta ao céu, medianeira de graças, ou era uma mulher normal. As duas coisas não podiam ser verdade ao mesmo tempo. A guerra interna foi intensa. O treinamento evangélico dizia que considerar Maria mais do que humana era heresia, caminho para o inferno. Mas a experiência dizia que Nossa Senhora havia salvado 246 pessoas por intervenção sobrenatural, demonstrando uma autoridade que ia além de qualquer criatura. Liguei para Jéssica, desesperado por conexão com a vida anterior. Durante a conversa, não conseguia orar com ela. Quando ela sugeriu recitar salmos, inventei desculpas. Ela percebeu que algo estava errado. Atribuiu ao estresse do voo de emergência. Eu sabia que nada seria normal novamente. Na segunda noite em Porto Alegre, voltei à igreja depois de anoitecer. Vazia, algumas velas, uma figura solitária rezando o rosário. Ajoelhei. Olhei para a estátua de Nossa Senhora no altar. A mesma imagem que eu havia queimado. Manto azul, coroa dourada, rosto sereno. Agora via a representação de alguém que eu havia encontrado pessoalmente. Alguém que me salvou quando eu merecia julgamento. Alguém que chorou, mas me perdoou. As lágrimas vieram sem controle, os ombros tremendo, anos de certeza desmoronando. 9 de abril, última noite em Porto Alegre. O ponto de ruptura. Sozinho no quarto, segurando o terço e a imagem. Tinha que tomar a decisão que mudaria tudo. Não podia continuar com a contradição. Não podia fingir que nada havia acontecido. Não podia voltar e retomar a vida como se Nossa Senhora não tivesse se revelado. Caí de joelhos, olhando para o alto com desespero e honestidade. Pela primeira vez, rezei a Nossa Senhora diretamente. Nossa Senhora, se você é realmente Mãe de Deus, preciso saber. Perdoe por ter queimado as suas imagens. Mostre-me a verdade. Leve-me ao seu Filho Jesus. Estou perdido. A resposta foi imediata e avassaladora. A mesma paz do cockpit inundou tudo como uma onda de luz quente. Cada fardo levantado dos ombros, a culpa de ter queimado as estátuas, o medo do julgamento, a exaustão da performance religiosa perfeita, a ansiedade de nunca ser bom o suficiente, o terror de falhar. Tudo desapareceu. Chorei como nunca tinha chorado.
Não de tristeza, de alívio puro e de alegria. Perdoado, aceito, amado de uma forma que eu nunca havia experimentado. Não era o amor condicional dependente de performance. Era amor incondicional que me aceitava apesar de tudo. Entreguei a vida completamente a Jesus Cristo, através de Nossa Senhora Aparecida. Confessei o erro. Aceitei a Igreja Católica como verdadeira. Quis seguir a verdade independente do custo. Sabia que destruiria o noivado, devastaria a família, terminaria a carreira, colocaria a vida em perigo. Mas era a verdade que eu buscara a vida inteira. Quando me levantei, não era mais a mesma pessoa. Nova criação em Cristo. O custo se tornou aparente assim que retornei a São Paulo. 10 de abril. Liguei para Jéssica. Precisávamos conversar. Ela chegou radiante, com fotos do vestido de casamento e do local da recepção. Uma igreja evangélica linda, decorações perfeitas. Observar a alegria dela tornou tudo mais doloroso, porque eu estava prestes a estilhaçar os sonhos dela. Sentamos. Peguei as mãos dela. Jéssica, algo aconteceu que mudou tudo. Expliquei o pouso milagroso, as falhas impossíveis, a voz que nos guiou, ter visto Nossa Senhora, os dias em Porto Alegre, a conversão ao catolicismo. Assisti a alegria drenar do rosto dela, a confusão, a descrença, o horror. Assumiu que eu estava sofrendo um colapso mental. Sugeriu psiquiatra, medicação, férias, qualquer coisa para eu voltar ao normal. Quando insisti que estava racional e que a decisão era definitiva, o choque se transformou numa raiva que eu nunca tinha visto nela. Levantou do sofá, recuou como se eu fosse contaminado. Lágrimas de traição. Você cometeu apostasia, abandonou o Deus verdadeiro, vendeu a alma para ídolos. Esse homem morreu. Está morto espiritualmente e morto para mim. Removeu o anel de noivado, jogou na mesa, caminhou para a porta. Tentei alcançá-la. Deixe-me explicar. Ela se virou com ódio nos olhos. Você está possuído, perdido. Vou orar para que Deus tenha misericórdia quando você queimar no inferno. A porta bateu. Os passos se foram pelo corredor. Silêncio absoluto. Olhei para o anel brilhando sobre a mesa, símbolo de um futuro planejado. Tudo destruído. Na manhã seguinte, meu pai ligou. A voz fria como gelo. Jéssica tinha contado tudo em poucas horas. Ele não gritou. Falou com uma finalidade calma que cortou mais fundo do que qualquer grito. Altair, você não é mais meu filho. Não é mais membro desta família. Trouxe vergonha. Traiu o legado do seu avô. Nunca mais contate ninguém da família. Estamos de luto por você como se tivesse morrido. Tentei explicar. Pai, Nossa Senhora salvou 246. Clique. A linha morreu. Liguei 7 vezes. Ele nunca atendeu. Minha mãe me enviou uma mensagem. Chorarei por você como se tivesse morrido. Nunca mais quero ver o seu rosto. Você está morto para mim. A finalidade foi devastadora. A mulher que me deu à luz agora me considerava pior do que morto. O pastor da igreja ligou. Não para me apoiar, mas para informar que se eu não retratasse a apostasia, haveria consequências sérias. Lembrou que evangélicos não aceitariam um líder jovem abraçando o catolicismo. A ameaça era clara, mesmo que velada. A Latam me chamou para uma audiência. Não podiam me demitir legalmente por causa de conversão religiosa, mas deixaram claro que eu não era bem-vindo. Pilotos evangélicos reclamaram de trabalhar com o apóstata católico. Argumentavam que a conversão demonstrava instabilidade mental. Me ofereceram um pacote de demissão se eu saísse tranquilamente. Recusei. Não havia feito nada de errado. Começaram a documentar cada pequeno erro. Perdi tudo em 2 semanas. A carreira ameaçada, o noivado destruído, a família me desamparou, amigos abandonaram, ameaças de morte chegavam diariamente. Tive que me mudar, vizinhos me assediavam. Um homem cuspiu no meu rosto, outro gritou: apóstatas merecem morte. O vidro do carro quebrado 3 vezes, mensagens na porta. Judas católico, traidor de Cristo. Isolamento absoluto. Acordava num apartamento estranho, sem família, sem noiva, sem amigos, sem trabalho seguro, sem comunidade.
Tudo o que me definia por 38 anos desapareceu. Mas o que ganhei valeu infinitamente mais. A paz que Nossa Senhora me deu me sustentou em cada rejeição. Onde antes eu encontrava identidade na aprovação familiar e na performance religiosa, agora a encontrava em ser filho amado de Deus através de Maria. Mesmo quando todos abandonaram, ela nunca me deixou. Voltei com frequência à igreja em Porto Alegre. Padre Antônio me apresentou a ex-evangélicos que tinham convertido e enfrentado perseguição semelhante. Pela primeira vez desde a conversão, encontrei uma comunidade que me entendia. Ensinaram as orações católicas, explicaram os sacramentos, compartilharam histórias, choraram comigo, oraram comigo, tornaram-se família. Através dessa comunidade conheci Marina Oliveira, comissária da Azul, católica devota desde criança, voluntária num ministério para funcionários de companhias aéreas, no final de 2018. Diferente de Jéssica, que amava com condições, Marina me amava por quem eu era em Cristo e em Nossa Senhora. Amava a minha história, a minha jornada. Um homem quebrado e reconstruído. Nunca exigiu perfeição, nunca questionou a conversão, nunca duvidou do que aconteceu no cockpit. Casamos no dia 15 de setembro de 2019. 18 meses depois de eu ter queimado as estátuas. Padre Antônio realizou a cerimônia. Mais de 300 católicos compareceram. A família biológica ausente. A nova família em Cristo presente. A Gol me contratou no início de 2019. A nova fé melhorou a minha performance. A ansiedade e os problemas técnicos desapareceram completamente. Eu voava com paz. A minha identidade não estava mais ligada ao trabalho, mas ao relacionamento com Jesus através de Maria. Nunca mais experimentei nenhuma falha técnica. Marina e eu tivemos Miguel em 2020 e Aparecida em 2022. Quando os vejo rezar o terço ou cantar músicas marianas, me maravilho de como a fé pode ser natural numa criança, comparada à luta religiosa que eu conhecia. Eles sabem que são incondicionalmente amados. Não precisam ganhar esse amor por performance. Em 2020, fui ordenado capelão aeroportuário. Aconselho funcionários de companhias aéreas. Compartilho o testemunho com milhares de pilotos e comissários. Muitos evangélicos me procuram em particular, curiosos, famintos pela paz que veem em mim. Compartilho com honestidade. Mostro onde eu estava errado. Explico Maria na Bíblia. Em 2021, voltei ao local exato em Guarulhos onde queimei as estátuas. Dessa vez carregava uma caixa com 50 imagens de Nossa Senhora para distribuir gratuitamente. Fiquei naquele pátio, naquela caçamba, louvando Nossa Senhora pela graça e pela transformação, de queimador de imagens a distribuidor. Só Deus e Nossa Senhora Aparecida poderiam orquestrar uma reversão tão completa. Nos últimos 6 anos, mais de 300 evangélicos aceitaram Jesus Cristo através de Nossa Senhora, após ouvirem o meu testemunho. Tripulações, membros de igrejas, ex-amigos de décadas. Cada conversão me lembra que Deus usa os nossos piores erros para a sua glória. Perdi a carreira com a Latam, a noiva, a família, a comunidade, a reputação, tudo o que o mundo considera importante. Ganhei vida eterna, paz perfeita, amor incondicional, propósito verdadeiro, família espiritual, relacionamento real com Deus. Nossa Senhora Aparecida mudou tudo. Ainda rezo várias vezes ao dia. Mas agora há um Deus que ama incondicionalmente através de sua mãe. Ainda leio a Bíblia diariamente, com compreensão católica, encontrando conforto nas promessas da graça. Ainda vivo a fé publicamente, compartilhando as boas novas através de Nossa Senhora. O piloto evangélico que queimou as imagens não existe mais. Ele morreu em Porto Alegre no dia 9 de abril de 2018. O homem que distribui essas imagens com gratidão permanece. Se Deus transformou alguém que literalmente queimou imagens sagradas, Ele pode transformar você. Nossa Senhora Aparecida está chamando agora através deste testemunho, através desta história impossível, através da paz que você sente ao considerar que talvez os evangélicos estejam errados sobre Maria. Você vai deixar ela entrar?
A mesma Nossa Senhora que salvou 246 pessoas está pronta para te salvar. A mesma que perdoou o piloto está pronta para te perdoar. Tudo o que você precisa fazer é pedir. Vamos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe e Padroeira do Brasil, obrigado por interceder quando queimei as suas imagens, por me salvar quando eu merecia julgamento, por chorar quando me machuquei, por me mostrar o seu Filho. Interceda pelos evangélicos que buscam a verdade, por todos que precisam conhecer o amor maternal. Traga todos a Jesus através de você, como me trouxeste a mim. Amém. Se este testemunho tocou você, se você é evangélico questionando o protestantismo, se quer conhecer Nossa Senhora verdadeiramente, se quer experimentar o amor de Jesus através de sua mãe, se inscreve no canal, deixa um pedido de oração nos comentários e compartilha com quem precisa ouvir isso. Nossa Senhora espera com os braços abertos. Não importa o passado, não importa o que você fez, não importa há quanto tempo está longe. Ela é mãe. Mães nunca desistem. Mães esperam, perdoam, transformam queimadores em distribuidores. Venha para casa. Venha conhecer a mãe que Jesus te deu. Venha descobrir o amor que sobrevive a perder tudo. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Amém.